Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando a nossa economia e desenvolvimento desta semana, né? Semana de frio ainda, julho, chegando no final de julho, já entramos no mês de agosto da semana que vem. Mas vamos imediatamente para o nosso movimento empresarial, como acontece sempre aqui no nosso programa, no começo dele. E para conversar sobre o movimento empresarial, Cristiano Buchor. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui, né? E sempre quando eu olho para ti, eu me lembro de reforma tributária. Olha, há 40 anos eu faço jornalismo, mais de 40 anos, e sempre a reforma tributária é um assunto atual, né? Silvio, uma alegria novamente estar aqui contigo. Realmente, reforma tributária é um assunto que a gente até gostaria, né, que saísse de moda, mas ele é recorrente. É verdade. Infelizmente, tivemos a primeira fase da reforma tributária que o Guedes apresentou, né, a CBS. Agora tivemos a segunda fase da reforma tributária que foi apresentada já há umas 3 ou 4 semanas, onde gerou muita insatisfação do empresariado, Silvio. Por quê? O que é a reclamação que está surgindo aí do empresariado? É que a reforma simplesmente traz o pacote de aumento da carga tributária. Aquilo que se esperava de uma reforma tributária, que seria a simplificação, que seria a melhora no ambiente de negócios, a atratividade de investimentos, o aumento e o crescimento econômico, está se verificando que esse aumento de carga tributária vai simplesmente frear tudo isso, porque ele não traz a gênese, né, esperada pela reforma, que é a simplificação, que é a melhoria do ambiente de negócios e que é a busca pelo crescimento econômico. Silvio, para se ter uma ideia, se a gente olhar assim, de uma forma mais objetiva para essa primeira fase, se aumenta, por exemplo, para as empresas do lucro presumido, de 13,65% para 12% a tributação da CBS. A segunda parte da reforma tributária se promete uma redução pequena do imposto de renda e se aumenta o dividendo. Ou seja, essa empresa do lucro presumido, essa forma de tributação, ela está severamente fadada a não existir mais, porque não existe mais qualquer tipo de vantagem ou possibilidade de se manter nessa forma de tributação, porque o aumento da carga tributária vai passar de, em média, 34% para 43%. Então, Silvio, se nós verificarmos, a reforma tributária ela não está alcançando o objetivo que se propõe. Ela está agravando a situação anterior. Exatamente. Então, tu não está trazendo uma reforma, tu está trazendo, na verdade, simplesmente um aumento de carga tributária que tu não simplifica, tu não beneficia e tu não gera um bom ambiente de negócio para aquele empresário. Ou seja, a reforma tributária é simplesmente um pacote em que se tenta trazer uma redução de carga tributária em formato de isenção para a pessoa física, que é aquela pessoa mais de baixa renda, entretanto, nem isso ela consegue alcançar para a classe média, entendeu? Então, a gente sabe muito bem, Silvio, que a classe média é aquela classe que praticamente sustenta o nosso país nessa questão da carga tributária para fins de imposto de renda da pessoa física. Então, assim, hoje a gente tem o quê? Um populismo para tentar a redução, né, de uma isenção ali para até R$ 2.500, que a gente já falou em programas anteriores, a simples correção da tabela do imposto de renda já ultrapassaria esses R$ 2.500. Ou seja, o governo ele está fazendo uma correção, dizendo que vai ser uma isenção, onde, na verdade, tu não simplifica, tu não reduz, mas tu aumenta as outras pontas. Então, Silvio, o que a gente pensa? Que a reforma tributária, ela tem que ter, ela tem que acontecer em nosso país. Hoje, o empresariado, ele urge, ele pede que isso aconteça. Entretanto, o que está se trazendo, na verdade, é uma reforma por um projeto de lei do governo, onde ele esquece que existem outros 2 projetos, né, de proposta de emenda constitucional, que são reformas mais abrangentes e que elas, na verdade, elas trabalham como um todo. Elas trabalham a renda, né, o patrimônio e todas essas questões de riqueza, onde nesse globo, né, nesse global, seria uma reforma mais ampla, onde ela buscaria também a simplificação do ambiente. Lamentavelmente, né, todas as reformas tributárias ao longo desse tempo de 40, 50 anos,
Porque, na verdade, na década de 70, a carga tributária começou a crescer cada vez mais, porque a economia começou a se desenvolver, essa coisa toda se entendia. Agora, depois, quando atingiu um determinado nível, é necessário que o governo, pela concorrência internacional, pelo ambiente econômico importante, ele reduzisse. Mas todas as reformas tributárias, eu sempre digo, nenhum governo fará reforma tributária para reduzir imposto. Ele não vai perder renda. Que tem que simplificar, tem que facilitar o ambiente empresarial. Cristiano, o recado final. Um recado final. Eu vejo que o governo deveria se preocupar em chamar as entidades, dos contadores, dos advogados, dos economistas, dos administradores para debater, porque são os operadores, são aqueles que trabalham efetivamente com a questão da tributação, ou personalizando, discutindo, defendendo, ou até mesmo fazendo críticas. Quem toca essa questão deveria ser chamado. Não vinha um projeto já com todos aqueles cálculos prontos. Quem sabe onde aperta o sapato. É isso aí. Obrigado, Cristiano. Agradeço. Nosso movimento empresarial. Olá. A medicina comprova que o homem é mais feliz quando está conectado a Deus, à espiritualidade. Há provas irrefutáveis a respeito. Lembro de Wernher von Braun, artífice e pioneiro na exploração americana do espaço sideral. Mais que a ciência, devemos nos voltar ao espírito. Só assim seremos seres humanos realizados e mais felizes. Verdade, o mundo materialista e ateu tenta desconstruir a conexão nossa com o divino. Daí a tragédia espraiada pelos 4 cantos do mundo. Retome ou reforce sua conexão divina. O espírito vivifica, a carne destrói, por mais que o mundo busque afirmar o contrário. A felicidade material é alcançada antes pela adesão ao Espírito de Deus. A ciência jamais substituirá a felicidade que vem do Espírito. Creia nisso e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, eu sou Luísa Goncharoski, gestora de recursos humanos, analista comportamental, orientadora de carreira e desenvolvimento e atuo com foco em recolocação profissional e transição de carreira. E eu sou a idealizadora do método Evolua-se, que tem 4 pilares: o autoconhecimento, protagonismo, planejamento e ação. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nos nossos encontros semanais, sobre carreira e desenvolvimento. No encontro passado, nós falamos sobre a diferença entre carreira e profissão. E hoje eu quero te contar sobre o que você deve considerar ao fazer a tua escolha profissional. Culturalmente, nós fazemos as nossas escolhas baseadas ao acaso ou à influência de familiares, amigos e até mesmo da sociedade. E não tem problema nenhum ser influenciado, ou melhor, inspirado. Porém, é preciso ter clareza sobre o que é mais importante a ser considerado, que é você. Os teus anseios, as tuas necessidades, os teus gostos, valores e o teu propósito. Nesse sentido, o autoconhecimento é fundamental. Na verdade, eu gosto de dizer que o autoconhecimento, ele é o principal pilar de todo e qualquer processo de desenvolvimento. E não é à toa que o autoconhecimento é o primeiro pilar do método Evolua-se, que é um método idealizado por mim para ajudar profissionais a passarem para o seu próximo nível. Agora você deve estar se perguntando, como desenvolver autoconhecimento? Existem várias metodologias disponíveis. O próprio processo de orientação de carreira trabalha com várias ferramentas que podem te ajudar a entender melhor os teus motivadores profissionais. E também podem garantir a você uma escolha muito mais assertiva. O primeiro passo, eu vou te contar agora. O primeiro passo é estar verdadeiramente comprometido com essa evolução. Ficar cada vez mais atento às tuas necessidades, considerar sempre o que faz sentido para você. Profissionais que desenvolvem um autoconhecimento são mais felizes, trabalham com o que amam e conquistam mais resultados. Eu espero que você tenha gostado do nosso assunto de hoje e seguimos por aqui
evoluindo. Até a próxima! Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, quero dar um grande abraço ao pessoal da área empresarial, sobretudo, que prestigia muito o nosso programa, até pelo segmento, né, empresarial que nós desenvolvemos aqui, e sobretudo quando nós temos um espaço, esse que a Russell Bedford nos proporciona, que é trazer a informação técnica, né, uma orientação que serve para todas as empresas, não só as pequenininhas, as médias, as grandes, mas também as grandes corporações internacionais que hoje, com esse processo de globalização, estão alinhadas do ponto de vista das relações macro internacionais. E aqui está comigo o Jorge Cereja, que é técnico de auditoria da Russell Bedford. Jorge, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sempre, como falei agora há pouco, né, sempre me refiro aí com vocês dizendo que esse espaço está começando a se consolidar como um espaço de orientação, né, para empresários. Da auditoria, o que é uma auditoria, Jorge? Bem, a auditoria é uma revisão, né, por profissionais externos, né, contadores, né, registrados e na CVM. Externos da empresa, né, externos da empresa, ou também internos também, né? Não, tem auditoria interna, mas a auditoria externa do que nós estamos tratando, sim, elas são feitas por empresas ou por profissionais, né, independentes que para ter aquela visão externa, claro, da validação externa dos números da empresa, né, das demonstrações contábeis. Perfeito, das contas da empresa, sim, as relações com o mercado e tal. Na verdade, as empresas elas têm as demonstrações básicas que elas elaboram normalmente ao final do exercício, algumas elaboram até semestralmente, e esses números eles são divulgados ao público externo. Então, esse público externo tem interesse em saber se esses números são verdadeiros ou não, se eles estão aderentes, se as demonstrações elas estão coerentes com a situação da empresa. Então, daí entra a figura do auditor para verificar se esses números estão de acordo com as normas de contabilidade, né, existentes no Brasil, né, e ele dá o parecer dele validando aquelas informações que está sendo divulgado lá para o público externo. Perfeito. Lá em 1972, quando eu comecei, fiz o meu vestibular, comecei para a faculdade de economia, nós começamos a ouvir o termo auditoria, como tu citaste aí o que é e o conteúdo a que ela se presta. Mas de lá para cá, né, o Jorge, a abertura das economias, dos mercados, foi exatamente isso que tu está citando aí, ou seja, a necessidade de se criar instrumentos comuns de auditoria porque as relações internacionais é uma realidade, ninguém pode fugir disso, né? Então a auditoria serve para isso. Ela, de certa maneira, é um elo comum do ponto de vista de saber da situação das empresas, financeira, contábil, né, e isso ajuda no mercado internacional. Sim, na verdade, existe, né, em função da globalização e das empresas virem investir no Brasil, né, então a auditoria serve para validar esses números e que os investidores lá fora entendam que esses valores estão de acordo com as normas que também são aplicadas lá fora. São confiáveis. São confiáveis e de acordo com as normas internacionais. Então, por isso, houve uma convergência global das normas de contabilidade e isso passou a ser adotado pela maior parte dos países do mundo. Perfeito. E no Brasil começou essa aderência a partir de 2009 com a conversão das normas internacionais de contabilidade que vieram a se tornar as nossas normas brasileiras de contabilidades técnicas. E daí, essas normas técnicas começaram a ser aplicadas em todas as empresas. E daí, a função do auditor é verificar se essas normas estão sendo adotadas apropriadamente. E, com isso, dando essa confiabilidade para o investidor, tanto interno quanto externo. Quer dizer, uma empresa hoje, para ter essa relação com o mercado internacional, ela imprescinde, quer dizer, é fundamental que ela tenha uma auditoria independente nesses moldes que está tratando. Hoje em dia, na verdade, nós temos essa visão internacional, mas na função da auditoria, todas as empresas do Brasil mesmo, que não tenha contato com o exterior, que sejam reguladas ou pelo Banco Central, ou pela SUSEP, ou pela Previc, ou que seja uma SA de capital aberto, ela tem que ter auditoria, independente se ela tenha vínculo internacional ou não. Isso já está na própria legislação brasileira, que há necessidade de as demonstrações serem analisadas por um auditor externo com registro na CVM. Então, cada órgão tem uma norma específica para tratar dessa questão da auditoria das demonstrações contábeis. Hoje, vamos dizer assim, que apenas aquelas empresas muito pequenas ou que não tem nenhum regulador que não recorre à auditoria externa. A maior parte das empresas de porte médio, grande, elas já têm essa necessidade de auditoria externa. Tá, como é que vocês estão alinhando essas questões das necessidades
das empresas, do mercado internacional, enfim, da convivência toda empresarial na empresa, lá na Russell? Não, nós temos toda uma questão de certificação, né? Aos auditores externos. Hoje em dia, além de terem o curso superior, ele tem que ter uma certificação a nível de CFC, do CNAE, a qualificação técnica geral, que a gente chama para ter o cadastro no CNAE, e depois tem as certificações do Banco Central, SUSEP, Previc. E, além disso, nós somos obrigados também a ter uma quantidade X de horas anuais de educação continuada, que é aquilo que a gente está sempre se atualizando. O aperfeiçoamento, né? É, aperfeiçoamento e atualização. Então, mesmo quando não sai nenhuma norma, a gente está sempre trabalhando em cima das normas já existentes. Nós temos, em termos de normas, só normas de contabilidade, nós temos em torno de 49 a 50 normas, só as emitidas pelo Conselho Federal. Então, o auditor não tem como pegar e ter tudo isso na cabeça. Então, ele tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, sempre procurando estar desenvolvendo essa parte de conhecimento da legislação. Todas as empresas, no caso, vocês têm muitos clientes, naturalmente, não só aqui no Brasil, mas fora, evidente, uma empresa conhecida internacionalmente. Como é que vocês estão tratando dessa questão neste momento, com pandemia e tudo? Não, acho que assim, a questão da pandemia, ela em si, ela não mudou muito o foco, né? Teve um momento assim que houve uma retração até o pessoal se adaptar com como iria executar os trabalhos, mas aquilo ficou represado. Os serviços de auditoria não tem como parar. Em algum momento ia ter que ser feita aquela auditoria porque os órgãos reguladores exigem a apresentação das demonstrações contábeis. Os prazos se mantiveram, exatamente. né? Os prazos até foram ampliados, né, no primeiro momento por causa da questão da pandemia. Mas não há necessidade de fazer a comprovação disso aí. Mas continuava... Claro. As exigências legais de ter auditoria. Então, no primeiro momento, ali, março, abril, ano passado, deu uma retraída no mercado, deu uma segurada em questão da pandemia, mas logo em seguida a gente começou a executar os trabalhos de novo, porque as empresas não pararam de trabalhar, de gerar informações, e essas informações teriam que continuar sendo auditadas. Então, a pandemia só trancou no momento, depois voltou a tudo ao normal. Jorge, eu, assim, pela experiência que eu tenho como economista, eu vejo assim, que é fundamental essa questão da contabilidade e da auditoria nas empresas. Por exemplo, assim, eu acho que uma auditoria bem feita, como vocês fazem, né, ela ao mesmo tempo, ela é causa e é efeito da saúde financeira da empresa. Não é mesmo? Vamos dizer assim, a nossa responsabilidade nesse sentido é confirmar se a saúde está bem ou não, da empresa está bem ou não. Porque tem aquele momento que tu também é o autor da notícia ruim, que é informar para o mercado que aquela empresa está com problemas. Mas aí vocês ajudam na recuperação dela, ou seja, vocês ajudam que ela retorne a uma saúde financeira interessante. Dentro do possível, quer dizer, veja bem, a nossa função não é ajudar a empresa a se recuperar, a nossa função é verificar como é que está a saúde dela. Exatamente. A recuperação dela vai depender de um plano de ação e a gente pode acompanhar esse plano de ação dentro da auditoria, mas não podemos ter essa ingerência de chegar e dizer, não, tu tem que fazer isso para ter sua saúde financeira. Existem outras situações, outros consultores que podem fazer isso, mas a nossa função, primordialmente, como auditor externo, é verificar como está a situação deles. Nesse como está, é que vocês vão verificar onde é que estão os pontos de estrangulamento, né? Que precisa melhorar aqui, agora como fazer isso, claro que aí não é, de vocês. Nós temos uma norma clássica que é que quem faz não revisa. E a nossa função fundamental é revisar, verificar se aquilo está correto ou não. Se os números estão corretos, se as demonstrações estão representando efetivamente a vida financeira da empresa naquele momento. Qual é a norma principal que tu gostaria de destacar na nossa entrevista que vocês estão trabalhando em cima? Na verdade, para os auditores, assim, a norma básica é a NBCTA 200. Tá? Dessa aí tem todas as outras variações que geram quase 50 normas correlatas. E essas normas que a gente está comentando são as normas que são revisadas na nossa revisão dos pares. Então, daí vem um outro auditor, uma outra empresa de auditoria, é contratada pela revisada, para verificar se essas normas estão sendo adequadamente aplicadas pelo auditor nos trabalhos dele ou não.
E daí, então, isso é feito, né, uma revisão a cada 4 anos, né? Nós temos o CRE, que é o Comitê de Revisão Externa de Qualidade do CFC, ele seleciona a empresa que vai ser revisada e daí a empresa revisada tem que contratar um revisor para verificar essas normas. Daí é elaborado um questionário, é elaborado um relatório, que como se nós fôssemos uma empresa sendo auditada, só que daí a revisão é por um outro auditor que tenha as mesmas características, as mesmas certificações que nós. Então, o profissional de auditoria, qual é a faculdade que ele precisa fazer? Ele pode ser contador, economista, e a auditoria em si, ela tem uma especialização, ela tem uma faculdade? Sim, é ciências contábeis. Ciências contábeis. O profissional de auditoria ele tem que ser essencialmente contador, registrado no Conselho Regional de Contabilidade. E daí depois vem as certificações subsequentes, que é o CNAE, né, que é o Cadastro Nacional do Auditor Independente, e as certificações para cada órgão regulador. Mas a base é ciências contábeis. Contador. E como é que tu está vendo o nível, assim, aqui a gente não veio para criticar coisa nenhuma, mas o nível, assim, do egresso de uma faculdade de ciências contábeis, ele precisa se especializar muito, fazer curso de qualificação para estar um profissional que esteja em acordo com as exigências do mercado? Como te falei na própria educação continuada, né, que é uma previsão legal, tu nunca sai da faculdade pronto, a não ser que tu já esteja trabalhando na área e te desenvolvendo paralelamente. Mas o certificado em si, ele te dá o start para te entrar na profissão. Mas a partir dali tu tem que... Ali não é o fim da coisa, ali é o começo, né? É o começo, assim, ó, tu chegou na linha de largada. A partir dali tu tem que começar a estudar, porque o que tu estuda na faculdade em si é a contabilidade essencial. Não tem aquelas variações, né? Isso, assim, uma contabilidade de um banco, uma contabilidade de uma seguradora. Isso são variáveis da contabilidade básica. Então, tu tem que desenvolver isso posteriormente. Alguma coisa mais que tu gostaria de acrescentar, Jorge? Não, eu acho que, em termos assim, do nosso termo que nós estamos proposto, né, essa questão da revisão dos pares, da qualidade da auditoria, isso é uma coisa muito importante, porque para pegar e tu, vamos dizer assim, tu tem um mercado regulado, tu traz mais qualidade, né, para a auditoria e para as empresas que também estão recebendo esse serviço, né? Então, assim, para tu limitar os prestadores a apenas aqueles que realmente tenham a qualidade para desenvolver o trabalho nas empresas. E isso é uma coisa muito importante em termos de mercado de auditoria. Eu acompanho há muito tempo aqui o mercado empresarial brasileiro, até pela formação que eu tive e tal, e como jornalista. E eu, assim, olha, sinceramente eu viajei em todo o Brasil, e eu acho que aqui no Rio Grande do Sul nós temos profissionais, realmente um dos melhores profissionais nesta área de ciências contábeis, auditoria, contabilidade, estão aqui no Rio Grande do Sul. Tanto é verdade que muitos que participam aqui do programa dão consultoria fora daqui e até fora, no exterior. Então isso nos orgulha muito. E a Russell Bedford é uma fonte de profissionais dessa categoria e por isso que uma empresa não precisa nem identificar, nem precisa dizer mais alguma coisa da Russell Bedford, profissionais como tem aqui o Jorge Cereja. Jorge, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns à empresa, um grande abraço para o pessoal lá da Russell, que, de certa maneira, trouxe uma qualificação ainda muito maior para esse programa e, sobretudo, atendendo à necessidade do nosso telespectador. Muito obrigado, Silvio. Qualquer coisa, nós estamos à disposição, né? Muito obrigado. Na Russell Bedford, temos lá nossos contatos comerciais, né? Pode me seguir lá no LinkedIn, onde a gente está sempre divulgando informações sobre normas de auditoria, sobre assuntos em geral. Na semana que vem eu vou mostrar um livro, que tu foi autor de um livro, né? Sim, nessa área. Sobre auditoria. Sobre auditoria. Então, na semana que vem eu vou mostrar um livro que a tua colega está aqui, a Rose, vai me trazer aqui, nós vamos mostrar realmente, porque o livro também é um grande suporte, né, para que você que possa desenvolver mais, se atualizar mais e se qualificar. Um grande abraço, Jorge. Muito obrigado. Um abraço para o pessoal lá. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna.
É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Bom, eu tenho muito orgulho, muito prazer em estar aqui agora nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, conversando com um grande amigo, colunista do Jornal do Comércio, escritor, uma figura extraordinária, amigo, né? Um bate-papo com o Jaime Cimenti, sempre é muito agradável. Jaime, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Silvio, eu é que agradeço o convite e nesse momento que o Brasil está com a imprensa abaixo de muitas críticas e de problemas, Silvio, é um prazer conviver contigo, que é um jornalista que personifica o nosso melhor jornalismo, né? Porque hoje a gente tem problemas na mídia de ordem de pressões econômicas, pressões políticas, partidarização, ideologização e uma série de problemas que o cidadão e nós mesmos da mídia estamos incomodados. Então é uma alegria estar convivendo com um jornalista, assim, vamos chamar assim, da velha escola. Da velha guarda. Da velha guarda, como, por exemplo, a gente já teve, né? Um Carlos Reverbel, um Jaime Kopstein. Walter Galvani, né? Me lembro... Carlos Ribeiro. Barbosa Lima Sobrinho. Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que foi uma pessoa, um brasileiro, que chegou a ser até governador, né? Mas que foi sempre coerente, foi tranquilo, democrático. Eu vejo que, além da democracia, da liberdade, do respeito à lei e das normas do jornalismo, de ouvir as duas partes, de procurar informar as pessoas e não, né, assim, ficar desinformando ou ficar formando. Direcionando, né? Direcionando. Então é uma coisa boa poder conviver com pessoas como tu que mantém esse espírito, né, ético, essa coisa mais profissional, mais assim, jornalismo mais plural, mais democrático. E sobretudo, né, Jaime, pautando a nossa relação com o público pela preservação das liberdades, né? É verdade. Que eu acho que a coisa que mais hoje nós estamos correndo risco é de ter a nossa liberdade cerceada. E isso é uma coisa que nós jornalistas, o Jaime, ele sacou uma série de qualidades minhas que eu também transfiro para ele, porque também ele faz parte como escritor, como jornalista e, sobretudo, atuando num jornal como o Jornal do Comércio, para mim, disparado, o melhor jornal que o Rio Grande do Sul tem hoje, já vem de longa data. Eu tive o prazer de, durante 15 anos, trabalhar no Jornal do Comércio e sei lá que a filosofia deles é uma filosofia madura, séria, responsável e, sobretudo, ética com o seu leitor. Mas, Jaime, conversar contigo tem vários assuntos. Eu gostaria de começar assim pela... Nós temos uma nova administração em Porto Alegre, sei que tu adoras o centro de Porto Alegre, o centro histórico e tal. Temos o mercado público e agora se pensa, o prefeito Sebastião Melo, camarada que convive, eu tive várias vezes no centro essa semana, e em todas elas eu vi o prefeito nas ruas. O prefeito Melo vai nas ruas, ele tem esse discernimento, essa sensibilidade, essa empatia com a população. Uma das coisas que ele está tentando é revitalizar mesmo, de vez, o centro da cidade. E o mercado público é um ponto de atração em qualquer cidade, sobretudo em Porto Alegre. Está agora se tentando uma denominação para o mercado público. É verdade. Existe uma campanha iniciada pelo jornalista Paulo Palomo Prus e subscrita por pessoas como a Núbia Silveira, por exemplo, grande jornalista. Então, nós estamos numa campanha para dar o nome do Walter Galvani para o mercado público municipal. Na verdade, no início dos anos 70, o prefeito Thompson Flores queria demolir o prédio e para construir uma avenida. O doutor Telmo gostava muito de obras, de avenidas, e até tinha um lado bom, né? Mas aí
o Galvani, e até apoiado pelo Mário Quintana, pelo Carlos Reverbel, pelo Jaime Copstein, por outras pessoas, ele começou com uma campanha para preservar o mercado público. E aí essa campanha ganhou corpo, e aí houve um clamor popular. A população abraçou essa campanha. E aí, em 1972, o Galvani estava na Feira do Livro autografando um dos seus livros, e o Alberto André, presidente da ARI, estava junto com o prefeito, e disse: Galvani, o doutor Telmo, prefeito, tem uma comunicação para ti. E aí o doutor Telmo disse: o mercado público não vai ser demolido. Então foi uma vitória bonita, que iniciada assim pelos líderes, mas a população gostou da ideia. Na verdade, um mercado é uma alma de uma cidade, de um país, e é um ponto turístico, e é onde estão os bens materiais e imateriais, as religiões, alimentação, encontros de pessoas. No nosso caso, o mercado público é um lugar também de manifestações sociais, de vida coletiva. Então, eu acho mais do que merecido que o nome do Walter Galvani seja colocado no mercado, até porque não há nada que impeça isso. Não há nenhum empecilho legal para que o nome dele seja colocado no mercado. Até porque, né, eu não sabia desse fato, até porque em 72, nesse ano de 72, eu trabalhava no Globo do Rio de Janeiro. Depois fui para o Jornal do Brasil, e quando eu vim para Caldas Júnior, e tive o prazer muito grande de ser recebido pelo Walter Galvani, na redação, Antônio Carlos Ribeiro, Walter Galvani, Adair Borges da Silva, Paulo Poli, aqueles camaradas que, tu sabe que comandavam ali, que era, digamos assim, o cérebro do Correio do Povo. Mas Walter Galvani sempre foi uma figura extraordinária. O Walter Galvani é um cara conhecedor da cidade, amante de Porto Alegre, né? Ele era de Canoas, né? Ele era de Canoas. Ele era de Canoas. Então, eu acho que é muito mais justo ainda, né? Porque esse fato do Walter Galvani, lá em 72, ter evitado, foi um movimento presidido por ele, liderado por ele, por mais companheiros, que preservaram o mercado público. Nada mais justo do que ter o nome dele. E foi uma vitória, assim, uma luta iniciada assim por ele e outros líderes, né? Como eu disse, o Mário Quintana apoiou o Carlos Reverbel, apoiou o Jaime Copstein, e aí começou a tomar corpo. E agora é bom de dizer uma coisa, Silvio, essa luta aí não foi fácil, foram 2 anos de luta. Porque o doutor Telmo era um prefeito muito inteligente, muito operante, uma pessoa muito dinâmica. Né? Muito dinâmica, é uma pessoa que merece elogios, né? Foi um bom prefeito. Né? E aí o Galvani também, nesse momento que eu estava falando, o Galvani, que foi meu companheiro no Conselho Estadual de Cultura, que também participou da Academia Rio Grande de Letras. O Galvani até faleceu aos 87 anos, acho há pouco, até os últimos dias escreveu, foi um jornalista da medular, assim. O Galvani criou o estágio profissional dentro do Correio. E aí, nomes como Kenny Braga, Nicão Duarte, né, passaram pela batuta dele, e assim como dezenas, centenas. E tu sabe que o nosso meio, né, a gente é muito, às vezes, crítico, né, muito de pegar pesado, mas no meio jornalístico, eu nunca encontrei alguém contra o Galvani, né, o que falasse. Até porque ele mesmo tendo exercido cargos, assim, foi diretor na Caldas Júnior. Aliás, ele biografou o Correio do Povo, né? Ele escreveu um livro sobre o Correio, se eu não me engano, escreveu um livro sobre a Folha da Tarde. O Galvani foi convidado uma vez para ir para o Rio de Janeiro e foi lá no Jornal do Brasil para ver como é que se fazia um jornal moderno, uma diagramação moderna, um caderno B. Ele foi no Jornal do Brasil, voltou, e aí nós tivemos a Folha da Tarde, que era um jornal moderninho, um jornal que, infelizmente, durou uns 40 anos, mais ou menos. Né? Os jornais duram mais ou menos a vida de um ser humano. No caso da Folha, ela faleceu ali meio balzaquiana, né? Ainda. É verdade. Mas eu acho boa ideia. E, assim, aproveitando o gancho, né, Silvio, eu queria dizer assim que a impressão que eu tenho, assim, não só minha, o prefeito Melo, já quando ele era vice-prefeito, ele sempre foi muito presente. Ele sempre foi pessoalmente nas vilas, nos bairros, aonde as coisas estavam acontecendo,
tem um problema lá, um alagamento, uma lâmpada, um problema, coisas do dia a dia. Ele sempre foi presente. E, como prefeito, ele está sendo. Então, ele é uma pessoa que tem uma relação próxima com a comunidade, ele tem um diálogo. Ele incorpora o espírito da comunidade. Ele e o centro da cidade, que, na verdade, assim, realmente precisa, né, de um carinho, de uma revitalização. A fonte de Talaveira já foi, né, revitalizada, restaurada na frente da prefeitura. Né? Agora, o embarcadeiro tá funcionando, e o secretário César Schirmer, que é quem cuida, do centro, quem cuida mais de perto, né, do centro, é uma pessoa que assim, um político muito experiente, muito operante, né? Eu acho que se pode esperar coisas boas. Vamos ver o esqueletão lá do lado da Galeria do Rosário, se consegue solucionar. Eu acho que todos nós, Silvio, torcemos para o centro voltar a ter mais vida, principalmente de noite e nos fins de semana. A convivência humana ali, né? Eu acho que existe uma saída para isso, que é uma saída trabalhosa, mas é possibilitar que mais pessoas habitem, que morem no centro. Então, se tiver gente no centro morando, vida, nós temos movimento de noite, nos fins de semana. Né? Isso vai obrigar, por exemplo, assim, quer dizer, como tu disseste, né? Onde a empresa, o concreto é o concreto, é uma coisa material. Agora, quando tiver, ela só tem vida quando tem o ser humano lá. Né? E veja assim, por exemplo, tem muitas dificuldades que são trazidas no centro da cidade. Eu vou dar um exemplo, né? Nós estamos lá no centro da cidade, lá o Canal 6 está se mudando para lá, nós tivemos dificuldade para o cabeamento da net lá. Então, enquanto não se permitir que também essas coisas cheguem no centro da cidade, nós vamos ter muita dificuldade. Né? Então, tem que respeitar isso, respeitar, é tombado, tudo bem, mas vamos também conviver com as necessidades modernas da tecnologia. Então, hoje, fazer cabeamento de net, por exemplo, no centro da cidade é impossível. Então, quem é que vai para o centro da cidade se tu não pode TV a cabo? Né? Então, é uma das inúmeras dificuldades, mas eu acho que tudo isso aí é uma coisa superável, esse espírito do prefeito, aí, sobretudo a sociedade, as pessoas pensantes como tu, que é escritor, que tem uma influência na cidade também, nessa área cultural, isso vai também nos ajudar a vencer essas dificuldades. O que se espera, vamos usar uma frase antiga, simpática, existe um ensaio bonito sobre a Rua da Praia, escrito pelo jornalista Ruschel. Como é que era o primeiro nome? Era... Sérgio? Sérgio Ruschel? Não, era... Como é que era o nome dele? Nilo Ruschel. O Nilo Ruschel. O Nilo Ruschel, ele escreveu um livro, um ensaio muito bonito sobre a Rua da Praia. A capa do livro eram uns paralelepípedos. E aí o Carlos Reverbel, brincando, disse assim, a Rua da Praia está enterrada no livro do Nilo Ruschel. Que legal. Então eu espero que a gente desenterre a Rua da Praia. É verdade, E eu trabalhei no Conselho de Cultura, no governo Sartori, durante 4 anos. O conselho era na Rua da Praia, no edifício Santa Cruz, 1, 2, 3, 4, onde era o Café Rian. Né? E então eu acompanhei durante quase esses 4 anos o centro no dia a dia, né? Eu acho que o que se pode pensar assim é mais pessoas morar no centro. O embarcadeiro eu acho que é uma coisa boa, a revitalização do porto. E agora a prefeitura está incentivando a construção, justamente. Então eu acho que a saída é por aí, né? É por aí e eu acho que o embarcadeiro é um passo adiante. Saímos daquelas ideias megalomaníacas e grandiosas e delirantes para fazer uma coisa mais pé no chão. Então estão lá as pessoas, né, indo a orla, que na verdade é uma obra que vem sendo feita por vários prefeitos. Eu acho que nos deixou muito bem. Assim, eu vejo nos fins de semana, eu moro no Moinhos de Vento, mas nos fins de semana às vezes eu vou na orla. Então é bonito ver crianças, idosos, adultos, bicicleta, com o rio, cachorro, com a orla, né? a vida acontecendo ali. Eu acho isso aí perfeito. Eu vou trazer mais vezes o Então merece elogios, assim, o prefeito Melo, o secretário Schirmer e o restante da administração, da equipe, né? Vamos fazer votos que siga essa batida boa aí, né? Com certeza. O Jaime sempre traz essas coisas interessantes da cidade. Agora tu citaste o Rian, né? Eu me lembro quando eu vim para Porto Alegre em 67, o Rian e depois a CRT eram 2 grandes morredores. Tu entende o que eu quero dizer, né? Eram morredores da cidade. Né? O cara marcava com a namorada tudo ali. Era ali um café. A gente tomava aquele café maravilhoso e ali conheci personalidades que depois
hoje, muitos deles partiram e tal, mas que deixaram a sua marca na cidade. Jaime, muito obrigado pela tua presença. Tu vais vir mais vezes aqui, eu quero te trazer pelo menos uma vez por mês para nós conversar sobre esses assuntos. Eu é que agradeço e parabéns pelo teu programa, pela tua trajetória, Silvio. Realmente tu honra e tu, digamos, tu dá um upgrade para o jornalismo gaúcho e nacional. E, como eu estava dizendo, nesse momento que a mídia está sendo tão questionada, e nesse momento que está havendo tanta polêmica, né? É bom ter, assim, às vezes, serenidade, ética. E o Jornal do Comércio é justamente isso aí. O Jornal do Comércio defende a liberdade, defende a democracia, defende a livre iniciativa. O Jornal do Comércio é um dos mais antigos do Estado, né? E o Jornal do Comércio, ele também assim, é um veículo que raramente eu vejo alguma crítica ou algum pela apontar. Postura, né? Ele tem uma postura respeitabilidade. Ele tem uma postura de respeitar a lei, respeitar e é bom lembrar sempre uma coisa que tu falaste. Eu sou de formação jurídica. Eu fui advogado, fui durante 30 anos membro do Ministério Público do Trabalho, eu sou jubilado hoje. E uma frase para encerrar aqui. Realmente é um clichê jurídico, mas é pura verdade. Depois da vida, Silvio, a liberdade, depois da vida, a liberdade é o bem maior que a gente tem. E a gente deve lutar por ela, porque se tu não luta por ela, acontece, como em outros países já aconteceu, de irem tirando a liberdade aos poucos e daqui a pouquinho... Tiram a vida. E eu prefiro até não mencionar, mas a gente já atualmente, por exemplo, tem o caso de Cuba, que é mais gritante, mais atual. Então, aquele jornal único, aquela censura, aquilo ali, num determinado momento, né? Então, eu acho que é viva a vida, viva a liberdade. E o que me faz levantar da cama, Silvio, é justamente essa possibilidade de liberdade, da vacinação aumentando e a economia, Silvio, quem sabe... Recuperando, né? É isso. Jaime, Deus nos ajude. Muito obrigado para ti. Até uma próxima oportunidade. Eu que te agradeço. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje eu quero falar sobre o Pix. O Pix é um sucesso no mercado. Desde que foi lançado em novembro do ano passado, ele só no primeiro dia ele bateu o Facebook, o Instagram e o WhatsApp em número de cadastros. E é um programa de muito sucesso do Banco Central que vai continuar crescendo. Está vindo agora, né, algumas inovações nesse sentido, como o Pix Troco, né, onde tu vai poder pagar e receber dinheiro de volta, e também o Pix Saque, né, que tu vai poder sacar dinheiro nos comércios e tudo mais. Então, essa inovação, ela traz um impacto muito interessante na nossa economia, no sentido de controle também por parte do Banco Central, com relação às relações aos pagamentos e à circulação de dinheiro, né? Isso traz vamos dizer assim, um desafio muito grande para as empresas, que a moeda começa a circular cada vez menos e começa, então, cada vez mais os meios de pagamentos eletrônicos. Então, fica o recado, né, a questão da importância de uma formação do preço de venda, de uma boa gestão tributária, para poder aproveitar bem esses mecanismos que o governo traz para movimentar o dinheiro e, ao mesmo tempo, também melhorar o seu controle perante a economia. Uma boa semana a todos e até mais.
Nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, vamos conversar com o Antônio Carlos Nasri, consultor empresarial, contador, cara que tem uma experiência extraordinária nessa área empresarial, né? Viaja muito e tal, e tem esse tino, essa visão, uma visão bastante interessante e peculiar da questão do desenvolvimento econômico do país, daquilo que pode acontecer, que pode acontecer, enfim. Nasri, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sei que tu sempre está correndo para cá e para lá, mas de qualquer maneira, sempre abre espaço na tua agenda aqui para o programa. É um prazer sempre estar aqui, né? E na verdade, seguinte, nós estávamos conversando antes do programa, né, Nasri, sobre essa questão aí da reforma tributária, que nós vamos tocar no assunto também, mas sobretudo nós tivemos no Rio Grande do Sul grandes empresas, né, grandes faturamentos e tal, empresas de destaque. De lá para cá, digamos assim, 30 anos para cá, Nasri, como é que tu tem visto o comportamento das players gaúchas? Pois é, Silvio, a gente sempre faz lá na empresa, a gente faz um acompanhamento dos balanços das empresas, isso já faz muitos anos. E esses dias eu, vasculhando um pouco da história, peguei aquelas publicações das maiores e melhores, né, e tem uma publicação das 200 maiores empresas do Rio Grande do Sul, onde circunstancialmente a Varig era a maior empresa. Uma potência, Varig. E aí nós fizemos uma análise rápida, pegamos as 200 maiores, fizemos uma revisão. Quantas empresas ainda existem no Rio Grande do Sul como controles gaúchos ou que desapareceram, quebraram, né? Fecharam, ou quebraram, faliram, etc. E das 200 empresas, 54 empresas, elas ou foram vendidas ou desapareceram, ou quebraram, né? O caso da Varig é um caso, e era maior. E um dado interessante é que a Lojas Renner era a 30ª empresa do Rio Grande do Sul em faturamento. Isso base, 98, ano base, 97. 97. A Gerdau era a 11ª. Né? E a Tramontina era a 35ª, uma coisa assim. Parece que é a maior das empresas, porque a Tramontina são várias empresas, né? E a Gerdau também, mas a maior Gerdau e da Tramontina. Então, vê como as coisas mudaram, né, no Rio Grande do Sul. Quer dizer, de 200 empresas, 54 ou quebraram ou foram vendidas, né? E a gente vê que a grande maioria foi vendida, mas um número substancial quebrou, né? Então, isso muda a economia. Eu me recordo que quando no início do governo Leite, a classe contábil convidou o secretário Marco Aurélio para um almoço com seu staff todo, e eu comentava com o secretário da Fazenda. Eu disse, olha, o Rio Grande do Sul, você é carioca, né? Não sabe o que aconteceu no Rio Grande do Sul nos últimos 50 anos. O Rio Grande do Sul crescia 8% ao ano. Não? Então, se o Rio Grande do Sul crescesse 8% ao ano hoje, esses problemas todos estavam absolutamente resolvidos, problemas de economia. Mas, lógico, nós estamos dependendo aí, estamos nessa discussão da reforma tributária. Que não foi bem vista, né, do meio empresarial esse último ensaio. O problema todo é que a coisa começou mal, né? O Guedes insistiu muito, acho que perdeu muito tempo insistindo, e o Congresso já dizendo que não ia passar, na questão da reintrodução da CPMF. Se perdeu muito tempo isso aí, se perdeu um ano praticamente nessa discussão, que terminou até a saída do Marcos Sintra do governo. Depois, nós temos no Congresso já há muitos anos, isso eu me lembro do tempo do Rigoto, insistia muito nesse assunto, já temos a PEC 45, que é um projeto de introdução do IVA, né, do Imposto do Valor Agregado, unificando o IPI e o ICMS, e fazendo realmente uma reforma tributária ampla. Aí o Guedes achou que não, que o problema do ICMS é um problema dos governadores, que é difícil ter a coordenação lá com o Congresso, etc. Mas era um caminho já pronto, né, com os dois grandes projetos do Auri e dessa PEC 45, que eu acho que aí sim se faria acabava com a guerra fiscal dos estados e se introduzia um sistema tributário muito justo, né, e unificado. Depois veio a história da tributação do PIS/COFINS, 12% unificando PIS/COFINS. Eu me recordo que há uns 3
4 anos atrás, eu fui a uma reunião na Secretaria da Receita Federal e lá se discutia muito a questão do SPED, do PIS/COFINS, principalmente do COFINS. E aí veio a discussão da tributação, né, do PIS/COFINS. Eu disse, olha, tem uma maneira muito simples de parar com essa discussão. Aí nós temos 285 entendimentos diferentes no STJ sobre PIS/COFINS. Né? É uma guerra jurídica interminável, uma insegurança jurídica total. Então, por que não simplifica uma coisa? Faz o seguinte, vocês não vão perder a arrecadação, eu disse para o pessoal da Receita, estavam 5 pessoas da Receita e tinha um grupo maior de vários segmentos do coisa. Um dado que eles ofereceram lá, que 85% da arrecadação do PIS/COFINS está concentrada em 22 setores. Né? Isso, pegando a ideia de vocês, a informação de vocês, pega os 85% esse, mantém essa receita, fazendo como? Pega o setor de supermercado, por exemplo, quanto é que ele arrecadou de PIS/COFINS nos últimos 5 anos? Faz uma indexação pelo IPCA e vê que isso representa o seu faturamento quanto? Uma hipótese, 3%. Então, o supermercado vai pagar 3% de PIS/COFINS daqui para frente. O que aumentar de receita do supermercado vai aumentar a arrecadação. Né? E paramos de discutir PIS/COFINS, cumulativo, não cumulativo, essa insegurança jurídica. O setor de energia elétrica é 2,8%, paga 2,8%. Então, os 85% da arrecadação, você já está. Perde-se 2 minutos para fazer uma DARF, né? O cálculo do faturamento é simples, porque eu calculo 3% sobre o faturamento e entrego para um auxiliar lá para fazer o DARF, e está todo resolvido e acabamos com a discussão. Mas a Receita Federal adora ficar com insegurança jurídica, não é? Eu não sei. Então, e essa reforma agora que o Guedes fez, apresentou, ela está muito baseada naquilo que ele recebeu da Receita Federal. A Receita Federal só pensa em aumentar imposto, não pensa em reduzir nem simplificar imposto. Lamentavelmente, essa é a realidade, eles não vão gostar que eu diga isso, mas eu já disse isso lá no evento lá dentro da Receita Federal. E é o que se passa, né, para o público. Exatamente. Bom, aí vem a questão da tributação dos dividendos. Porque no mundo inteiro tributa dividendos. É verdade, né? Mas tributa na pessoa física. Aqui nós temos muitas, e no mundo inteiro tem, pessoas jurídicas, as chamadas holdings, né? Que são as sociedades familiares que participam nas sociedades. Então, elas recebem o dividendo. Se elas receberem o dividendo, né, e ter 20% de tributação na fonte, quando ela for distribuída para pessoa física, normalmente, eu tenho N casos lá, nós temos uma quantidade grande de holdings e participações em outras empresas e tal. Isso acontece. Você, por exemplo, a holding recebe 100 de dividendos. Ela não transfere o 100 para o acionista pessoa física, ela retém 40%, 50% para novos investimentos e distribui 50%. Então, se ela for tributada em 20%, quando ela for distribuir 50%, né, ela vai só reter os 20%, vai ser 10%. Então, ela vai ficar com 10% de crédito e ela nunca mais vai ver a cor desse dinheiro, né? Porque ela sempre vai distribuir para a pessoa física menos que ela recebeu da pessoa jurídica onde ela participa. Então, isso tem que ser mudado, isso tem que ser alterado, né? Isso, o mesmo relator, ele passou por cima disso aí. Então, nessa reunião que o Guedes teve lá em São Paulo com os empresários, logicamente, colocaram essa questão. Aí o Guedes ficou de rever o assunto, né? E tem que rever, porque seria uma injustiça tributária muito grande. Agora, o tamanho do Guedes, ele sabe todas essas questões, ele sabe como é que se resolve isso, né? A questão toda são as pressões, né, que existem. Lógico, exatamente, né? Então, nós voltamos à questão que estamos deixando de olhar a reforma tributária para equacionar também problemas de déficit fiscal, a política fiscal. Nós continuamos com déficit primário, nós continuamos com endividamento alto, eu venho batendo nisso aqui. Isso aí. Né? São 5 trilhões e 500 bilhões quase, de 90 dívida. E poucos por cento do PIB, né? Vamos para 100% do PIB logo, né? Com mais a pandemia que deu no ano passado e mais os auxílios emergenciais e tudo mais, e dos estados também, que o estado está pagando em dia o salário. Tudo isso criou uma dívida. Né? Eu sempre digo, não esqueçam, o Itamar entregou para o Fernando Henrique Cardoso uma dívida interna de 70 bilhões. Uns dizem que foi 60. Eu tenho dado do Tesouro Nacional que era 70 bilhões
e nós estamos em 5 trilhões, não é? Então, e depois ali do Itamar ainda se fez a privatização, né? Que entrou um recurso enorme no Tesouro. Muito bem. Então, nós estamos com esse problema, vamos fazer uma reforma tributária que não vai resolver o problema. Fizemos uma reforma administrativa ali pouquinho, fizemos uma reforma previdenciária que resolveu parte do problema, mas não todo o problema, né? E a reforma tributária que nós vamos fazer, mesmo que o relator está dizendo que vão, até o Lira também diz, vamos baixar, vamos economizar 20 bilhões. 20 bilhões é 10% do juro da dívida pública de 2021. Então, não vamos resolver coisíssima nenhuma. É verdade. Não? Então, paliativos e tal, que não resolve. Quando nós continuamos com falta de saneamento, está aí a privatização da Corsã, nós continuamos com gente passando fome, com gente, né, dos pobres, entre 10 pobres, 4 são jovens e meninos e tal. Que perspectiva, né? Que perspectiva que nós temos para essa gente, não é? Então, a educação é um desastre, com essa pandemia que criou mais ainda. Então... Nácio, obrigado pela tua presença aqui, mais uma vez trazendo esclarecimento, assim, norte para nós. O Nácio, que é um cara que tem experiência e mais o feeling, assim, de conhecimento, não só da área da contabilidade, na área da empresarial, mas na área macroeconômica. Isso é fundamental. Um grande abraço, boa semana. Obrigado. Um rápido intervalo. Aliás, vamos terminar o programa aqui, né? O nosso Economia e Desenvolvimento agradece a sua audiência, a sua fidelidade aqui. Na semana que vem, um novo encontro. Um grande abraço e até lá.